Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula no canal Geografia que Posso Tocar. Eu sou o professor Adriano Mendes e hoje vamos falar sobre a Guerra Fria, a bipolaridade mundial. No momento em que o mundo se dividiu em dois polos de força, duas contradições ideológicas, capitalismo e socialismo. Essa aula vamos passar dividindo em três pontos: o princípio, o apogeu e a queda, a derrocada, certo? Então vamos lá. Quando foi o princípio da Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período que durou aí entre 1947 até 1991. O princípio foi após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e a Guerra Fria começa aí em 47. Surge desse momento, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a bipolaridade entre capitalismo e socialismo, dois sistemas econômicos antagônicos que defenderam os mesmos ideais durante a Segunda Guerra Mundial, mas com o fim dessa guerra, cada um foi para o seu lado aí, defendendo seus objetivos e defendendo a expansão dessa ideologia econômica para outras partes do mundo. Estados Unidos defendendo o capitalismo, localizado ali na América do Norte, e a União Soviética defendendo o bloco socialista. A atual Rússia fica no continente asiático e parte fica na Europa, certo? Então nós já mencionamos aí que a Guerra Fria foi essa disputa ideológica, dois espectros ideológicos, dividindo aí capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética. Então esse é o princípio. Surge aí no Segunda Guerra Mundial e ele vai anteceder a nova ordem mundial, que é a multipolaridade. Então, enquanto na Guerra Fria nós temos dois polos de força, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo, a partir de 1990, quando acaba a Guerra Fria, começa a nova ordem mundial, a multipolaridade mundial. Então, o princípio é isso, o primeiro ponto que abordamos é isso, no fim da Segunda Guerra Mundial, ok? O apogeu, vamos destacando aí o apogeu se a Guerra Fria é uma disputa ideológica. Essa disputa ideológica recebe o nome Guerra Fria por não utilizar armas, apesar de ocorrer a corrida armamentista, como vamos falar logo em seguida. Eles ficavam mostrando os dois sistemas, quais seriam qual seria o mais ideal, qual seria o mais adequado para o mundo naquele momento. Então, a humanidade lucrou de certa forma com isso, porque ambos os blocos começaram a investir muito para provar a sua capacidade. Então, tivemos aí de 1955 a 1975 a corrida espacial, em que o bloco capitalista e o bloco socialista, ambos apresentaram grandes conquistas no campo espacial. Nesse momento, lançamos importantes satélites, tanto o bloco capitalista quanto o socialista. O homem chega à Lua, a chamada corrida espacial, né? Então tem grandes conquistas. Um dos exemplos é o GPS, que é uma tecnologia norte-americana, uma tecnologia militar. Então ficou aí, e muitos outros benefícios que podemos nos estender em uma outra aula, abordando apenas a corrida espacial, que é um tema bastante longo e bem rico em detalhes, que é uma das características, o apogeu. Então, ao organizar a aula, é evidente que não poderia deixar a corrida espacial fora do tópico o apogeu. Ao meu ver, eu considero aí que seja um dos momentos mais importantes aí da Guerra Fria, que é a corrida espacial. Temos também a corrida armamentista, tudo isso acontecendo no mesmo momento, que eram investimentos em novas descobertas, tecnologias que fossem apropriadas e adequadas para aquele momento histórico. E nessa corrida armamentista, vamos destacar aí conquistas e avanços tecnológicos
que não podemos vangloriar tanto assim, que são bombas atômicas. Estados Unidos desenvolve, constrói a sua bomba atômica com o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é tema de uma outra aula, mas o que finaliza a Segunda Guerra Mundial é os Estados Unidos Estados Unidos lançar 2 bombas sobre as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki, isso em 1945, levando o Japão a se render. Em 1949, a URSS desenvolve também, chega na construção da sua bomba atômica. Então começa a se armar apenas para uma possibilidade, pois a guerra era ideológica, os blocos tentando mostrar a capacidade daquela ideologia, daquele sistema econômico. E agora, para finalizar o nosso raciocínio, vamos falar sobre a queda, a derrocada, o fim, a crise da Guerra Fria, essa bipolaridade mundial. E vou destacar 3 pontos. O primeiro não poderia ser diferente, que é a crise do petróleo, que afeta os 2 lados antagônicos, o sistema capitalista e o socialista. A crise chega atingindo a todos por igual e causando problemas em ambos os lados e diminuindo a sua capacidade de briga e de disputa naquele momento. Então, essa crise do petróleo vai afetar todo o sistema produtivo e num sistema onde está dependendo muito da produção, circulação. Então, chegar numa crise de uma fonte energética tão importante como era o petróleo naquele momento e continua sendo até hoje, então afeta significativamente a ordem econômica estabelecida naquele momento. E aí, isso vai levar ao fim, à ruína da Guerra Fria, essa disputa ideológica. E aí, começa o que foi o fim, o que marcou o fim da Guerra Fria. Nós temos 2 acontecimentos. A queda do Muro de Berlim, em 1989, a população, da mesma forma que o muro foi construído da noite para o dia, pegando as pessoas de surpresa, a queda também ocorreu em 1989, as pessoas já percebendo que o sistema político da União Soviética já não estava funcionando muito bem, e aí começaram a derrubar o muro. Então esse é um ponto. O segundo ponto é a dissolução da União Soviética, que ocorre em 1990. Então, 89 cai o Muro de Berlim, em 90 mostra o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética com a sua dissolução. E é isso aí, galera. Passamos a Guerra Fria, a disputa ideológica, a bipolaridade mundial em 3 pontos. O princípio, o apogeu e a queda da Guerra Fria. É isso aí, galera. Espero ter ajudado, contribuído. Deixe sua mensagem aí falando o que achou, indicação de novas aulas. Não esqueça de curtir e compartilhar. Um abraço para todos e continue estudando.